Capítulo 1. O dinheiro sempre segue a mentalidade. Não adianta correr atrás do dinheiro se a mente está programada para afastá-lo. É como tentar encher um balde furado. Você se esforça, se cansa, mas continua no mesmo lugar. A verdade é simples e brutal. A riqueza externa nunca supera o que existe internamente. Se a mentalidade é de escassez, tudo o que entra escapa. Dinheiro não vai para quem quer, vai para quem está preparado para manter. É por isso que algumas pessoas ganham na loteria e voltam a ser pobres em poucos anos. Elas nunca mudaram a forma como pensam sobre dinheiro. Já outras, que começam com quase nada, constroem impérios silenciosos. Elas não pedem permissão para enriquecer, elas se tornam compatíveis com a abundância. E isso começa com o que você acredita ser possível. Mudar essa mentalidade é mais prático do que parece. Um bom exercício diário é observar como você fala sobre dinheiro. Diz coisas como: isso é caro demais, nunca vou ter isso, dinheiro não traz felicidade. Então seu cérebro já criou um sistema para sabotar seus ganhos. Uma forma de reprogramar isso é ler livros como Os Segredos da Mente Milionária, Pense e Enriqueça ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Outro passo importante é mudar o seu círculo de referência. Se todo mundo à sua volta vive falando mal de rico, adivinha o que você vai acabar reproduzindo sem perceber. Troque parte do seu tempo de conversa fiada por ouvir podcasts sobre finanças, estudar biografias como a de Elon Musk, ou até mesmo assistir entrevistas de bilionários como o Ray Dalio. Mente exposta à riqueza, mente que se expande. A mentalidade pobre olha para o dinheiro com medo. A mentalidade rica olha com estratégia. Um visualiza dívidas, o outro oportunidades. E é aí que a chave vira. Porque logo você percebe que não se trata só de quanto você ganha, mas do que você é capaz de atrair, reter e multiplicar. E é justamente nesse ponto que muita gente tropeça sem nem perceber, principalmente quando começa a criticar os que chegaram lá. Capítulo 2. Quem reclama do rico afasta a riqueza. Existe um veneno silencioso que escorre de muitas conversas por aí. O hábito de criticar quem tem dinheiro. Ah, ficou rico roubando. Ninguém enriquece honestamente. Se eu tivesse nascido com aquele pai... Essas frases não são só desabafos, são programações mentais. Toda vez que alguém fala mal de quem prosperou, está se afastando emocionalmente da própria chance de crescer. A mente ouve, registra e bloqueia. Não dá para querer o que você critica. O cérebro humano é fiel ao que ele associa com dor ou prazer. Se você associa a riqueza com arrogância, corrupção ou solidão, adivinha só, ele vai evitar que você enriqueça, mesmo que inconscientemente. A mente cria sabotagens, decisões apressadas, procrastinação, escolhas erradas, tudo para proteger você daquilo que ela acredita ser ruim. Por isso, pare e observe como você reage ao sucesso alheio. Sente inveja, raiva, desconforto ou sente inspiração? Uma dica prática. Ao ver alguém conquistando algo grande, diga mentalmente: isso também é possível para mim. Troque a crítica pela curiosidade. Em vez de pensar, deve ter dado golpe, pergunte: o que essa pessoa fez que eu ainda não faço? Se você quer se aproximar da riqueza, aproxime-se do modo de pensar de quem já está lá. Siga perfis que falam de investimentos, leia livros como Pai Rico, Pai Pobre, assista a vídeos de empreendedores reais como Flávio Augusto e Tiago Nigro. Faça da admiração uma ponte. Quem critica, constrói muros. Quem aprende, constrói escadas. A mente rica não sente vergonha de admirar o sucesso. Pelo contrário, ela se alimenta dele. Enquanto muitos perdem tempo apontando dedos, os que crescem estão observando, modelando e aplicando. A forma como você reage ao sucesso dos outros revela o tamanho do seu próprio teto. E se esse teto for baixo, talvez o problema esteja no que você valoriza ou repele, inclusive na hora de enxergar o que vale mais, o preço ou o valor. Capítulo 3. Pobres pensam em preço, ricos pensam em valor.
É curioso como duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e enxergar mundos completamente diferentes. Um pobre vê o preço de um curso e diz, caro demais. Um rico vê o mesmo curso e pensa, quanto isso pode me retornar? Essa é a grande diferença entre quem consome e quem investe. O pobre está preso no agora, enquanto o rico calcula o depois. E é isso que muda tudo. Pensar em valor é olhar além da etiqueta. Um livro de R$ 50 que te ensina a criar uma nova fonte de renda não é uma despesa, é um investimento com retorno potencial infinito. Já uma roupa de marca que só serve para alimentar ego, por mais cara que seja, não te leva a lugar nenhum. O problema é que muita gente se acostumou a medir tudo pelo que custa e não pelo que entrega. Quem pensa em valor enxerga oportunidade até no que parece simples. Um mentor, por exemplo, pode cobrar caro por uma hora de conversa, mas te livrar de anos de erro. Uma ferramenta digital pode parecer gasto, mas encurtar processos e aumentar lucros. O rico aprende a perguntar: quanto isso pode me poupar de tempo, energia e dinheiro mais à frente? Quer treinar esse tipo de mentalidade? Toda vez que olhar um produto, serviço ou decisão, troque a pergunta quanto custa por o que isso resolve. Pare de se guiar apenas pelo bolso e comece a se guiar pela mente. É assim que você descobre que muitas vezes o barato sai caro e o que parece caro pode ser a chave para mudar a sua história. A mente pobre pensa que está economizando quando, na verdade, está retardando resultados. A mente rica calcula retorno, impacto, transformação. Por isso, enquanto um hesita em gastar R$ 200 num livro, o outro entende que aquilo pode render milhares. E é nessa diferença de visão que nasce algo ainda mais poderoso, a clareza que constrói riqueza. Capítulo 4. Riqueza é consequência de visão clara. Nenhum navio chega ao destino se não souber para onde está indo. Com dinheiro é a mesma coisa. Muita gente vive no piloto automático, esperando que um dia a vida melhore, que uma oportunidade surja, que o dinheiro dê um jeito de aparecer. Mas a verdade é que quem não tem uma visão clara do que quer, acaba vivendo à mercê dos ventos. E vento nenhum é favorável para quem não sabe o rumo. Riqueza não nasce do acaso, ela é construída com intenção, e intenção exige clareza. Saber quanto quer ganhar, em quanto tempo, com quais estratégias, por que motivo, tudo isso é parte do jogo. Quem não define essas metas vive apagando incêndio financeiro. Já quem tem uma visão clara começa a atrair os recursos, as ideias e as conexões certas. Quer um exemplo prático? Pegue um papel agora e escreva com detalhes o que você quer construir financeiramente nos próximos 5 anos. Não vale ser genérico como ficar rico. Escreva: quero ter uma empresa que fature X, ter Y reais investidos em ações e imóveis e morar em tal lugar com tais condições. Esse nível de clareza transforma metas em projetos vivos. É assim que os ricos operam. Eles sabem onde querem chegar e, por isso, sabem o que aceitar, o que recusar, o que priorizar. Não se distraem com tudo, porque já enxergam o que importa. Quando você começa a pensar com esse tipo de foco, até os pequenos passos passam a ter sentido. Cada escolha vira parte de um plano maior, não só uma reação ao caos do dia a dia. Pobres acham que clareza é luxo, mas na verdade é o primeiro tijolo da liberdade. Quem tem visão clara movimenta o mundo a seu favor. E justamente por enxergar longe, não se assusta com os problemas do caminho, porque sabe que os obstáculos são parte da jornada, principalmente quando se decide parar de fugir deles e aprender a resolvê-los de forma estratégica. Capítulo 5. Pobres fogem de problemas, ricos resolvem. Uma das grandes separações entre quem prospera e quem empobrece está justamente na forma como lidam com os desafios. O pobre vê um problema e se esconde, espera passar, ou joga a culpa em algo externo. O rico, por outro lado, vê no problema uma oportunidade de crescimento, lucro ou reinvenção. Ele sabe que o dinheiro sempre está onde existem dores a serem solucionadas. Resolver é enriquecer. Fugir dos problemas é adiar a riqueza. Muitos evitam conversar com credores, não encaram seus extratos bancários, ignoram que estão gastando mais do que ganham,
E essa negação cria um efeito bola de neve. Já o rico vai direto ao ponto. Ele pergunta: qual o real problema aqui? Como eu posso transformar isso em uma vantagem? E aí, age com estratégia. Quer um exemplo claro? Enquanto uns evitam aprender sobre dívidas, outros aprendem sobre renegociação, sobre como investir mesmo com pouco, sobre como usar o tempo livre para gerar renda extra. Cursos como Finanças para Não Financeiros, vídeos sobre negociação, até livros como A Psicologia Financeira se tornam ferramentas, não muletas. O rico transforma cada desafio em uma escada. A chave está na postura. Fugir dá a falsa sensação de alívio, mas gera estagnação. Encarar traz desconforto no começo, mas liberta no longo prazo. Por isso, uma boa prática é listar os 3 maiores problemas financeiros que você tem hoje e escrever ao lado 3 formas possíveis de resolvê-los, mesmo que pareçam difíceis. Só esse exercício já quebra a paralisia, porque o dinheiro não respeita quem finge que está tudo bem. Ele corre para quem tem coragem de colocar a mão na massa e dizer: deixa comigo, eu resolvo isso. E essa mentalidade construtora, prática e decidida é justamente o que começa a abrir portas, inclusive aquelas que ficam trancadas para quem continua alimentando a velha mentalidade de escassez. Capítulo 6. Mentalidade de escassez destrói oportunidades. A mentalidade de escassez é como um filtro sujo nos olhos. Tudo que passa por ela parece impossível, perigoso ou inviável. Quem pensa assim vive com medo constante de faltar e, por isso, rejeita tudo que parece novo, ousado ou desafiador. O problema é que esse medo travestido de prudência fecha portas antes mesmo delas serem tocadas. A escassez não está no mundo, está na mente. Esse tipo de pensamento se manifesta em frases do tipo: isso não é para mim, eu não consigo, é muito difícil, já tentei de tudo. E quanto mais você repete isso, mais seu cérebro acredita. Resultado, você começa a evitar riscos, recusar convites, ignorar oportunidades. Tudo em nome de uma segurança que, na prática, te mantém no mesmo lugar. O rico, por outro lado, treina uma mentalidade de abundância. Ele sabe que sempre existe mais chances, mais soluções, mais caminhos. Mesmo quando não tem o recurso na mão, ele acredita que pode criar, aprender ou conectar algo. Um bom exemplo disso são empreendedores que começaram do zero, como Sarah Blakely ou Damon John. Eles não esperaram o ideal. Eles criaram a partir do que tinham. Quer começar a sair desse ciclo de escassez? Experimente trocar o não posso por como posso. Pare de dizer que não dá e comece a perguntar o que seria necessário para dar certo. Leia livros como O Jogo do Dinheiro ou Trabalhe 4 horas por semana, que expandem possibilidades mentais. E pratique gratidão todos os dias, porque gratidão é o antídoto imediato para a escassez. A mente pobre acredita que dividir é perder. A mente rica entende que compartilhar é multiplicar. Por isso, quem pensa em escassez encolhe, e quem pensa em abundância se expande. E essa expansão começa em silêncio, lá dentro, no tipo de informação que você consome, especialmente quando começa a aprender o que os ricos sabem e fazem todos os dias, quase como um ritual. Capítulo 7. Os ricos estudam finanças todos os dias. Tem gente que acha que estudar finanças é só para quem trabalha com banco, mas a verdade é que os ricos se tornaram ricos justamente porque tratam o dinheiro como um assunto sério, digno de estudo diário. Eles não deixam o dinheiro na sorte nem no achismo. Eles dominam o jogo porque conhecem as regras. E as regras mudam o tempo todo, por isso eles estudam o tempo todo. Esse estudo não precisa ser chato nem técnico demais. Pode começar com o básico, entender o que é um ativo, como funcionam os juros compostos, o que significa retorno sobre investimento. Sites como o Investopedia, livros como Pai Rico, Pai Pobre, os Axiomas de Zurique, ou até vídeos curtos no YouTube já colocam você em vantagem. O que importa é a constância. Ricos leem relatórios econômicos, analisam gráficos, estudam tendências de mercado. Mas eles também estudam comportamento, como as pessoas compram, como pensam, como decidem. Porque riqueza não é só matemática, é psicologia. Por isso, livros como A Psicologia Financeira e Rápido e Devagar estão na cabeceira de quem constrói patrimônio.
Uma dica prática: reserve 20 minutos por dia para aprender sobre dinheiro. Não precisa ser 1 hora. Pode ser ouvindo um podcast como o Primocast, lendo um artigo da Exame, assistindo uma aula do YouTube. Faça disso um hábito, como escovar os dentes. Quem entende o dinheiro atrai mais dinheiro. Quem ignora o dinheiro acaba sendo dominado por ele. Estudar finanças é o que transforma a curiosidade em clareza. É o que tira o medo das decisões e dá autonomia real. E quando esse conhecimento vira rotina, a liberdade financeira deixa de ser um sonho distante e começa a parecer um plano concreto. Um plano que vai ficando cada vez mais nítido, principalmente quando a pessoa começa a enxergar que viver de salário não é o único caminho. Capítulo 8. Pobres vivem de salários, ricos constroem ativos. A maioria das pessoas passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro. Trabalham 8, 10, às vezes 12 horas por dia e recebem uma quantia fixa no fim do mês. Esse é o ciclo do salário. Parece seguro, mas é uma prisão disfarçada. Porque se você parar de trabalhar, o dinheiro para também. Já os ricos criam outra lógica. Eles constroem ativos que geram renda mesmo quando estão dormindo. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise estar presente o tempo todo. Pode ser um imóvel alugado, um canal do YouTube monetizado, um curso online ou uma carteira de ações com bons dividendos. O segredo está em criar fontes que continuem funcionando enquanto você vive, e não viver apenas para manter a fonte funcionando. Pobres dizem, preciso trabalhar mais. Ricos pensam, preciso construir algo que trabalhe por mim. Esse é o tipo de mentalidade que transforma um vendedor em um empreendedor, um funcionário em um investidor, um esforço isolado em um legado financeiro. Isso pode começar pequeno. Um e-book digital, uma loja de afiliados, ações do setor elétrico ou de bancos que pagam bons dividendos como Itaúsa ou Taesa. Para mudar esse padrão, a primeira pergunta deve ser: o que eu estou construindo que continua me pagando sem minha presença direta? Se a resposta for nada, está na hora de ajustar o rumo. Comece estudando ativos que combinam com seu perfil. Leia O Investidor Inteligente, acompanhe o canal do Clube do Valor ou do Thiago Reis e entenda que o jogo só muda quando você muda a forma de jogar. Porque quem vive só de salário vive no limite do tempo e da energia. Mas quem aprende a construir ativos descobre algo ainda mais poderoso do que liberdade financeira: a liberdade de escolha. E é justamente nessa escolha que mora um perigo invisível, principalmente para quem corre demais atrás de dinheiro e acaba tomando decisões erradas pela pressa. Capítulo 9. A pressa por dinheiro gera decisões ruins. Quando o dinheiro vira urgência, a lucidez sai pela porta dos fundos. A pessoa começa a topar qualquer coisa: pirâmide, empréstimo absurdo, promessas de ganhos fáceis. A mente entra em modo sobrevivência e perde a capacidade de pensar a longo prazo. Tudo vira preciso para ontem, e essa ansiedade se disfarça de oportunidade. Só que, na prática, é uma armadilha. A pressa financeira costuma ser filha da desorganização. Gente que não planeja, não poupa, não investe. Um dia acorda desesperada. E é nesse desespero que aparecem os piores conselhos. É como pular no mar sem saber nadar e pegar o primeiro bote, mesmo que ele esteja furado. O medo de afundar faz a pessoa confiar em qualquer coisa menos no próprio julgamento. Ricos evitam esse desespero porque constroem com calma. Eles sabem que riqueza é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Fazem o dinheiro crescer devagar, mas com consistência. Investem em renda fixa, ações sólidas, negócios reais. Estudam antes de aplicar, observam antes de agir. Por isso, evitam os buracos que tantos caem tentando ficar ricos rápido. Quer uma dica prática? Nunca tome decisões financeiras em estado de pânico. Respire, anote, pesquise. Se alguém diz é agora ou nunca, desconfie. Dinheiro não gosta de desespero. Prefira um plano simples, mas bem feito, a um atalho milagroso. E se estiver com dívidas, procure renegociar com inteligência, não fugir delas ou tentar tapar buracos com buracos maiores. A mentalidade rica entende que o tempo é um aliado, não um inimigo. Ela não se apavora com um calendário, porque sabe que o verdadeiro investimento não é só no dinheiro,
é na própria mente. E essa mente precisa estar fortalecida, especialmente para entender que antes de qualquer aplicação externa, o primeiro investimento deve ser feito em si mesmo. Capítulo 10. Ricos investem em si antes de tudo. Antes de comprar ações, imóveis ou abrir empresas, os ricos investem em algo ainda mais valioso, eles mesmos. Eles sabem que o maior ativo que existe é a mente preparada. Porque uma mente forte pode reconstruir fortunas do zero, enquanto uma mente fraca perde tudo mesmo ganhando muito. Por isso, o investimento em autoconhecimento, estudo e habilidades vem sempre em primeiro lugar. Não é coincidência que os milionários leem mais que a média, fazem cursos constantemente e mantêm mentores por perto. Eles não veem isso como gasto, mas como estratégia. Um livro como Antifrágil, uma mentoria sobre negócios, um curso de copywriting, por exemplo, tudo isso tem potencial de gerar múltiplos retornos. Não é vaidade, é visão. Ricos entendem que não se trata só de saber mais, mas de se tornar mais. Mais preparado, mais consciente, mais estratégico. Eles investem em terapia, inteligência emocional, resiliência. Sabem que, em momentos de crise, quem decide bem é quem está centrado. Quem se desespera, perde. E quem se conhece se posiciona melhor, inclusive diante das oportunidades. Se você quer aplicar isso agora, pergunte: qual habilidade, se eu dominasse hoje, me colocaria num novo patamar financeiro? Pode ser oratória, vendas, marketing digital, gestão. Depois disso, invista tempo e dinheiro nesse aprendizado. Veja isso como uma alavanca, porque quanto mais você evolui como pessoa, mais o seu dinheiro acompanha essa evolução. Enquanto uns compram coisas para parecerem ricos, outros se preparam para realmente se tornarem. E é essa preparação interna que faz toda a diferença, principalmente quando errar não é motivo de vergonha, mas sim parte do processo de crescimento. Capítulo 11. Pobres têm medo de errar. Ricos aprendem com o erro. O medo de errar paralisa. Ele sussurra no ouvido. E se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se rirem de mim? E aí, a pessoa prefere não tentar. Fica no lugar seguro, onde nada cresce, mas também nada ameaça. O rico enxerga diferente. Ele entende que errar faz parte do caminho. Cada erro revela uma lição, afina o olhar e fortalece o próximo passo. Enquanto o pobre vê o erro como fracasso, o rico vê como feedback. Ele olha para o que deu errado e pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Foi assim que muitos dos maiores empresários do mundo construíram seus impérios, tropeçando, caindo e levantando com mais estratégia. Eles sabem que quem só joga quando tem certeza da vitória nunca entra no jogo de verdade. Exemplo prático, alguém que perde dinheiro em uma tentativa de investimento. Em vez de desistir, estuda o que errou, muda a abordagem e tenta de novo com mais consciência. Lê livros como A Cabeça do Investidor, estuda canais de análise fundamentalista, aprende com quem já viveu o que ele viveu. O erro vira trampolim, não âncora. Uma dica poderosa: mude sua relação com o erro. Toda vez que algo der errado, escreva 3 aprendizados e uma ação prática que você pode tomar diferente da próxima vez. Isso transforma a dor em evolução. E quando você começa a olhar assim, errar já não parece mais um fim de linha, parece um degrau. Porque os ricos não evitam errar. Eles apenas evitam repetir o mesmo erro. E é justamente nesse ajuste de mentalidade que a relação com o dinheiro começa a mudar. Principalmente quando a pessoa entende que falar mal dele, como muita gente faz, também é uma forma sutil de sabotar o próprio sucesso. Capítulo 12. Falar mal do dinheiro cria repulsa por ele. Frases como dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, ou quem tem dinheiro é ganancioso, parecem inofensivas, mas são programações poderosas que moldam a forma como a mente lida com prosperidade. Quem repete essas crenças está na prática dizendo ao cérebro: dinheiro é algo ruim,
Afaste-se dele. E o cérebro obedece. Afinal, ninguém se aproxima daquilo que considera perigoso. É por isso que tanta gente trava na hora de enriquecer. A pessoa até diz que quer ter dinheiro, mas carrega dentro de si um profundo desconforto com a ideia de prosperar. Ela foi ensinada a associar dinheiro com egoísmo, corrupção ou arrogância. E se no fundo acredita nisso, ela vai boicotar qualquer chance de melhorar de vida, mesmo que inconscientemente. Um exercício prático é fazer o inventário das frases que você ouviu sobre dinheiro na infância. Reflita. Elas promovem crescimento ou culpa? São frases de escassez ou de liberdade? Depois, reescreva essas frases com um novo significado. Troque "dinheiro é raiz de todo mal" por "dinheiro é uma ferramenta poderosa nas mãos certas". Essa reprogramação muda a forma como você se posiciona no mundo. Além disso, observe o vocabulário ao seu redor. Conversas recheadas de desprezo pelo sucesso alheio ou ódio aos ricos criam um ambiente emocional tóxico. Se você quer prosperar, limpe seu ambiente verbal. Aproxime-se de conteúdos que falem de dinheiro com inteligência e respeito. Podcasts como Me Poupe ou Jornada da Calma Financeira ajudam nisso. Você precisa ouvir coisas que ativem desejo, não culpa. Porque o dinheiro não responde apenas ao esforço, ele responde à vibração. E se a sua vibração é de crítica, ironia ou julgamento, ele não fica. Mas, se a sua vibração for de honra, gratidão e respeito, ele se sente bem-vindo. E começa a chegar de forma mais natural, principalmente quando você entende que crescer também envolve assumir riscos, em vez de evitá-los o tempo inteiro. Capítulo 13. Quem evita riscos, evita crescimento. Crescimento e segurança raramente andam de mãos dadas. Quem quer crescer precisa, em algum momento, sair da zona de conforto. Isso não significa ser imprudente, mas sim entender que o verdadeiro avanço acontece no território da incerteza. Fugir de riscos é também fugir da chance de evoluir. E muitos permanecem estagnados, não por falta de talento, mas por excesso de medo. Ricos entendem isso com clareza. Eles calculam o risco, se preparam e mesmo assim vão, porque sabem que o crescimento mora exatamente depois do desconforto. Abrir um negócio, investir pela primeira vez, falar em público, aprender algo novo, tudo isso envolve risco, mas também envolve potencial de ganho. Quem nunca arrisca, nunca descobre do que é capaz. Pobres, por outro lado, tendem a viver tentando se proteger. Preferem o certo, o conhecido, o previsível, e com isso sacrificam o extraordinário. Preferem manter um emprego ruim do que tentar um projeto pessoal. Preferem deixar o dinheiro parado do que estudar em investimentos. E essa paralisia vem do medo de perder, sem perceber que o maior risco é continuar no mesmo lugar. Um bom começo para mudar isso é adotar o que os investidores chamam de risco controlado. Não é apostar tudo, mas começar pequeno e testar. Quer investir? Comece com um tesouro direto. Quer empreender? Valide uma ideia vendendo para amigos ou vizinhos. Quer aprender algo novo? Faça um curso online gratuito antes de investir em um mais robusto. O importante é movimentar-se. Porque o risco bem administrado ensina, expande e fortalece. E cada vez que você o encara, sua confiança cresce junto. Essa coragem vai criando uma musculatura mental que te prepara para voos maiores, inclusive na forma como você se comunica e se posiciona. Afinal, até o vocabulário usado revela de que lado do jogo você está, o da causa ou o da culpa. Capítulo 14. A linguagem do rico é de causa, não de culpa. Preste atenção em como as pessoas falam sobre suas vidas. Quem vive em escassez costuma apontar o dedo. A culpa é do governo. Foi por causa dos meus pais. Ninguém me dá oportunidade. Já quem prospera fala diferente. Diz coisas como: vou resolver isso. Preciso encontrar um caminho. Isso depende de mim. A diferença está na linguagem, e a linguagem revela a mentalidade. Ricos se colocam na posição de causa. Eles se responsabilizam pelo que acontece, mesmo quando as circunstâncias não são ideais.
Isso não é sobre se culpar, mas sobre assumir o controle. Porque quem vive culpando o mundo entrega o próprio poder nas mãos dos outros. E quem vive assumindo a causa acaba descobrindo portas que o vitimismo jamais mostraria. Você quer saber se tem mentalidade de causa? Preste atenção nas frases automáticas que usa no dia a dia. Diz mais "eu não posso" ou "como posso", mas "não depende de mim" ou "o que eu posso fazer". Trocar essas expressões já muda a forma como o cérebro opera. Comece a usar frases de comando, como "eu escolho", "eu decido", "eu assumo". Isso treina seu cérebro para agir, não fugir. Outra dica prática: pare de esperar que alguém resolva por você. Ninguém vai vir te salvar. E, na verdade, é libertador entender isso. Significa que o caminho está nas suas mãos. E quanto mais você pratica essa linguagem ativa, mais oportunidades começam a aparecer, porque você passa a enxergar com olhos de solução, não de desculpa. E quando a mente se acostuma a ser a causa, ela para de esperar milagres e começa a construir estratégias. E é nesse ponto que acontece uma virada silenciosa, porque o foco deixa de ser no que falta e passa a ser no que pode ser feito agora, inclusive se o desejo for prosperar com rapidez, mas sem depender de sorte, e sim de planejamento. Capítulo 15. Pobres esperam milagres, ricos constroem estratégias. Tem gente que vive como se estivesse jogando na loteria da vida. Fica esperando um emprego cair do céu, um parente deixar herança, uma virada mágica que resolva tudo de uma vez. Esse pensamento é confortável, mas perigoso, porque transfere a responsabilidade para o acaso, e enquanto isso, o tempo vai passando. Já os ricos não contam com milagres, eles constroem planos. A estratégia começa quando a pessoa entende que nada muda se ela não mudar. Ela pega um caderno, anota metas, traça prazos, identifica recursos, busca conhecimento. Não fica só desejando, ela estrutura. Um exemplo prático. Quer sair das dívidas? Em vez de rezar por um aumento, ela cria um plano de corte de gastos, renegocia juros e busca uma renda extra temporária. É ação com intenção. Pobres costumam dizer, se Deus quiser, vai dar certo. Ricos dizem, Deus quer, mas eu também preciso agir. Essa mentalidade é proativa, não rejeita a fé, mas une fé com execução. Estratégia é isso, transformar intenção em movimento, passo a passo. Pode começar com planilhas simples no Google Sheets, apps de finanças como mobiles, ou até com um clássico, papel e caneta. Ricos também sabem ajustar as estratégias ao longo do caminho. Eles não são teimosos com o plano, são fiéis ao objetivo. Se algo não está funcionando, eles mudam o método, não o destino. Isso evita o sentimento de fracasso precoce e alimenta a consistência. É como jogar xadrez. Nem sempre dá para vencer em 2 lances, mas quem pensa à frente sempre chega mais longe. E quando você começa a agir com estratégia, deixa de ser refém das circunstâncias, começa a sentir que tem poder sobre o rumo da própria história. E essa sensação de controle muda tudo, inclusive o tamanho dos seus sonhos. Porque pensar grande, ao contrário do que muitos acreditam, custa o mesmo que pensar pequeno. Capítulo 16. Pensar grande custa o mesmo que pensar pequeno. Pensar pequeno dá o mesmo trabalho mental que pensar grande. A diferença está no resultado. Quem pensa pequeno se limita, se censura, se molda a padrões que já conhece. Vive no "só quero pagar minhas contas" ou "se eu conseguir R$3.000 por mês já tá bom". Já quem pensa grande visualiza possibilidades, não limites. Cria planos ambiciosos, expande a imaginação e muda o padrão de comparação. A mente pobre diz, não vou nem sonhar com isso, é demais para mim. A mente rica diz, o que seria necessário para eu chegar lá? E essa pergunta abre portas. Não se trata de megalomania, é sobre permissão. Se você nunca se permitiu imaginar algo grande, como vai começar a construir? Tudo que foi realizado no mundo começou com uma ideia grande que parecia impossível. Pensar grande ativa o cérebro em outra frequência. Ele começa a buscar recursos, conexões, ferramentas. Você começa a ver oportunidades que antes passavam despercebidas. Quer um exemplo? Em vez de pensar, quero ganhar um extra, pense,
Como posso criar uma fonte de renda que me gere R$ 10.000 por mês em até 12 meses? Essa pergunta te obriga a sair do óbvio. Ferramentas práticas ajudam nisso. Mapas mentais, quadros de metas visuais, visualizações guiadas. Livros como O Poder do Subconsciente ou Desperte seu Gigante Interior servem como combustível mental. O importante é treinar o cérebro a visualizar grande, porque o cérebro acredita no que você repete, e se você repete que tá bom assim, ele vai parar aí mesmo. Pensar grande não custa dinheiro, não exige diploma, não depende de ninguém. É um hábito, um que os ricos cultivam diariamente. Porque quem pensa grande, age diferente, se posiciona diferente, atrai coisas diferentes, inclusive oportunidades que não chegam para quem está apenas tentando ganhar alguma coisa. Capítulo 17. Pobres querem ganhar, ricos querem multiplicar. A diferença entre quem quer apenas ganhar e quem quer multiplicar é sutil na fala, mas brutal nos resultados. O pobre vibra quando recebe um salário, uma comissão, um valor inesperado. Ele enxerga isso como o fim da linha. Ganhei, agora posso gastar. Já o rico olha para a mesma quantia como o começo de um ciclo. Como posso fazer isso render mais? É uma mentalidade construtora. Quem pensa só em ganhar vive preso no ciclo do esforço repetido. Trabalha, recebe, gasta. Trabalha de novo, recebe de novo e gasta tudo de novo. É uma engrenagem que nunca para, mas também nunca evolui. O rico pensa diferente. Ele pergunta, onde eu posso plantar esse dinheiro para colher mais à frente? E aí entra o mundo dos investimentos, negócios, reinvestir em si mesmo. Multiplicar dinheiro não exige fortuna, exige direção. R$ 100 bem aplicados com constância viram milhares em alguns anos. Você pode usar plataformas como Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações de empresas sólidas como Vale ou VEG. Pode reinvestir em um curso que te permita vender melhor, ganhar mais, criar algo seu. Multiplicar é mentalidade de semente, não de consumo. Um exercício prático. Toda vez que receber dinheiro, separe 10% e pergunte: como esse valor pode trabalhar por mim? Mesmo que pareça pouco, o hábito é mais importante que o valor, porque o cérebro começa a entender que o dinheiro não é só algo que vem e vai, mas algo que cresce quando bem cuidado. E essa consciência muda completamente o rumo financeiro de uma pessoa. Enquanto uns correm atrás de ganhar mais, outros aprendem a multiplicar o que já têm. É por isso que alguns se enriquecem com pouco e outros vivem pobres mesmo ganhando muito, porque não se trata do que entra, mas do que você faz com o que entra. E para isso dar certo, foco total é fundamental, não um esforço espalhado que mal sabe para onde está indo. Capítulo 18. Riqueza exige foco total, não esforço confuso. Tem gente que vive ocupado o dia inteiro, mas não sai do lugar. Trabalha, corre, se estressa, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e termina um mês sem saber para onde foi o dinheiro nem o tempo. Isso é esforço confuso, e esforço confuso não constrói riqueza. O rico entende que não se trata de fazer mais, mas de fazer o que importa com total clareza. É foco, não agitação. Foco total é escolher poucas metas e se dedicar a elas com disciplina. É saber dizer não para aquilo que rouba sua atenção e não te leva para frente. O rico prioriza. Ele não tenta ser bom em tudo. Ele escolhe um caminho e mergulha a fundo. Um exemplo. Ao invés de tentar ganhar dinheiro com 1000 fontes ao mesmo tempo, ele domina uma, estabiliza e só depois diversifica. Pobres muitas vezes se perdem em faz tudo. Vendem bolo, fazem delivery, cuidam de sobrinho, revendem cosmético e ainda tentam investir com R$ 50 por mês. Não há problema em começar pequeno. O problema é não saber onde isso está levando. Foco é escolher um projeto, uma habilidade, um caminho e dar a ele energia real, porque o que recebe atenção cresce. Se você quer aplicar isso agora, escolha um objetivo financeiro claro. Criar uma renda extra, quitar uma dívida, montar um negócio. Depois disso, defina 3 ações que você vai repetir por 30 dias. Só 3, nada mais. Faça disso um compromisso. Use ferramentas como Google Agenda, Trello ou o bom e velho caderno com o checklist. Foco é método. A riqueza não nasce do cansaço, nasce da direção. Enquanto uns vivem exaustos e perdidos, os que prosperam vivem concentrados e seletivos.
Porque quando se tem foco total, até as decisões ficam mais simples, inclusive a de soltar o controle e parar de tentar fazer tudo sozinho, especialmente quando entender que, para crescer, também é preciso aprender a delegar. Capítulo 19. O rico delega, o pobre quer controlar tudo. A mentalidade pobre acredita que ninguém faz tão bem quanto eu, e por isso tenta abraçar o mundo com as próprias mãos, faz tudo, decide tudo, executa tudo e se sobrecarrega. Já o rico entende que crescimento exige alavancagem. Ele busca pessoas melhores do que ele em certas áreas e confia. Delegar não é fraqueza, é estratégia de expansão. Quem quer controlar tudo acaba virando gargalo do próprio crescimento. Um negócio não cresce porque tudo depende de uma única pessoa. As finanças travam porque ninguém mais sabe onde estão as senhas. Até a vida pessoal sofre, porque o peso é grande demais para ser carregado sozinho. O rico sabe que o tempo dele é caro demais para ser gasto com tarefas que não agregam valor direto. Quer um exemplo prático? Um empreendedor que ganha R$ 200 por hora tentando economizar, lavando o próprio carro ou criando o próprio site com tutoriais. Se ele usasse esse tempo para fechar negócios e contratasse alguém por R$ 50 para fazer o que ele não domina, estaria ganhando mais e estressando menos. Delegar é multiplicar produtividade. Claro, no começo nem sempre dá para pagar alguém, mas dá para compartilhar, automatizar ou simplificar. Ferramentas como Notion, Zapier e aplicativos de gestão ajudam a reduzir a carga. Grupos de apoio, parcerias e freelas pontuais também são formas de descentralizar. O que não dá é achar que fazer tudo é virtude, porque na prática isso te afasta da riqueza. O rico entende que liberdade exige estrutura, e estrutura exige confiança em outros. Enquanto uns acham que perder o controle é arriscado, os que prosperam sabem que o risco maior é nunca conseguir sair do operacional, especialmente quando o dinheiro começa a trabalhar sozinho, e não o contrário. Capítulo 20. Pobres trabalham por dinheiro. Ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. A maioria das pessoas cresce ouvindo que precisa estudar, arrumar um bom emprego e trabalhar duro para ganhar dinheiro. E sim, o trabalho tem seu valor. Mas os ricos vão além. Eles aprendem a fazer o dinheiro trabalhar por eles. Enquanto uns trocam horas por reais, outros plantam reais que crescem sozinhos. É a diferença entre ser escravo do dinheiro e se tornar o mestre dele. Trabalhar só para pagar contas é como correr em uma esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. Os ricos, por outro lado, criam fontes de renda que continuam girando frutos sem depender da presença constante deles. Isso pode ser feito com ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, franquias, royalties, licenças de software, entre outros. O segredo está em pensar a longo prazo. Mesmo com pouco, já dá para aplicar essa mentalidade. Com R$ 30 por mês, você já investe no Tesouro Direto. Com R$ 100, já compra ações de boas empresas. Com dedicação, pode criar um infoproduto que gere vendas enquanto você dorme. O ponto é, o dinheiro precisa sair do status de gasto e passar a ser aluno. Ele precisa aprender a gerar mais dele. Uma dica prática é aplicar a regra do dinheiro servo. Sempre que receber algum valor, separe um pedaço e diga, essa parte vai trabalhar para mim. Pode ser 5%, 10%, o que for possível. Use esse valor para investir, não importa o quão pequeno. É o hábito que muda tudo. E aos poucos, você vai notar algo mágico, a renda passiva começando a aparecer. Porque os ricos não correm atrás de dinheiro o tempo inteiro. Eles constroem caminhos onde o dinheiro corre atrás deles. E quanto mais isso acontece, mais eles entendem que reclamar da vida, como muitos fazem diariamente, é só uma forma disfarçada de continuar aceitando o fracasso. Capítulo 21. Reclamar é o imposto do fracassado. Reclamar é fácil, exige zero esforço, zero coragem e zero responsabilidade. Mas o custo é altíssimo. Cada vez que alguém reclama, ela reforça que está impotente, que não tem saída, que o problema é maior do que ela. E o pior, começa a atrair mais do mesmo.
O reclamão vive numa bolha de insatisfação constante, onde nada presta, ninguém ajuda e tudo é difícil. É um ciclo autodestrutivo. O rico foge desse padrão como o diabo foge da cruz. Ele pode até sentir raiva, frustração, indignação, mas canaliza isso em ação. Ele não perde tempo culpando o governo, o patrão, o tempo ou os outros. Ele pergunta: o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Essa mentalidade é o oposto da reclamação, é a base da solução. Quer um teste? Passe um dia inteiro sem reclamar, só um. Você vai ver como sua mente tenta, o tempo todo, encontrar algo para criticar. O trânsito, o clima, a conta do mercado. Mas, quando você se cala e decide agir, algo muda por dentro. Você sai do modo vítima e entra no modo criador. Isso afeta seu humor, sua postura e até suas finanças. Ricos sabem que cada minuto reclamando é um minuto a menos construindo. Eles preferem usar esse tempo para aprender algo novo, montar uma estratégia, revisar um plano. Usam ferramentas como jornalismo, escrita terapêutica, coaching ou até terapia para descarregar a negatividade de forma produtiva, porque sabem que a reclamação constante só gera mais do que não funciona. Enquanto o fracassado reclama do problema, o bem-sucedido busca obsessivamente uma saída. E essa obsessão positiva se transforma em disciplina, produtividade e resultados, especialmente quando a mente está blindada contra distrações que roubam energia e foco. Capítulo 22. Pobres se distraem, ricos são obcecados. Enquanto uns perdem horas no scroll infinito do celular, outros estão imersos no próximo passo do plano. A diferença não é só de tempo, é de mentalidade. Pobres vivem reagindo a estímulos, notificação, fofoca, modinha, drama alheio. Ricos vivem focados em missões. Eles enxergam cada dia como um tijolo na construção da liberdade. Eles não estão em todos os lugares, estão onde importa. Ser obcecado por um objetivo não é excesso, é compromisso. É acordar com clareza, dormir com propósito e agir com direção. Elon Musk não construiu foguetes pensando em memes. Oprah não virou bilionária respondendo haters. E você não precisa ser eles, basta aprender com o foco deles. A obsessão positiva é o que transforma pessoas comuns em referências extraordinárias. Pobres dizem, eu não tenho tempo. Ricos dizem, isso não vai minha prioridade agora. E essa frase muda tudo, porque não é sobre agenda cheia, é sobre escolhas conscientes. Você pode até ter 10 minutos livres por dia, mas o que faz nesses 10 minutos? Estuda algo, lê algo, cria algo ou consome o que os outros estão criando e alimenta distrações que te mantêm no mesmo lugar? Uma prática poderosa: defina um projeto-chave para sua vida financeira e dedique um bloco de tempo diário só para ele, mesmo que sejam 30 minutos. Durante esse tempo, desligue celular, redes, notificações, entre no modo obsessivo saudável. Pode ser aprender copywriting, criar um produto, estudar investimentos, planejar um negócio. Faça disso um ritual, porque os ricos são obcecados pelo que os pobres acham entediante. E é justamente essa obsessão disciplinada que permite comprar tempo, viajar quando quiser e viver no próprio ritmo, especialmente quando param de vender tempo e aprendem a comprar liberdade com sabedoria. Capítulo 23. Ricos compram tempo, pobres vendem tempo. O pobre vive trocando horas por dinheiro. Cada real que entra custou um pedaço da vida dele. Já o rico faz o oposto. Ele usa o dinheiro como ferramenta para ter mais tempo. Ele compra ajuda, compra automação, compra eficiência, porque sabe que o tempo é o único recurso que não volta. Quem entende isso cedo, aprende a jogar outro jogo, o jogo da alavancagem. Vender tempo pode parecer normal, mas tem limite. O dia tem 24 horas, o corpo tem um ritmo, a energia não é infinita. Por isso, os ricos criam modelos onde o dinheiro entra mesmo que eles estejam dormindo. São royalties, dividendos, negócios digitais, automatizações. Eles se perguntam, como posso sair da operação e ainda assim continuar gerando valor? Pobres veem o dinheiro como recompensa. Ricos veem como semente. Eles investem para ganhar tempo no futuro. Pagam por cursos que encurtam o caminho,
por ferramentas que aceleram processos, por pessoas que executam o que não vale a pena fazer sozinho. Usam plataformas como Notion, Trello, Zapier, freelancers, inteligência artificial, tudo para transformar 1 hora de trabalho em 10 de resultado. Quer aplicar isso? Faça uma lista das tarefas que te consomem e pergunte: isso me aproxima da liberdade ou só me mantém ocupado? Depois, comece a automatizar, delegar ou eliminar. Pode ser uma planilha automática de finanças, um sistema de e-mail ou alguém para cuidar da parte chata enquanto você cria o que realmente importa. Tempo é riqueza invisível. Porque no fim, os ricos não querem só dinheiro. Eles querem a liberdade de escolher o que fazem com o próprio dia. E essa liberdade só vem para quem sabe exatamente para onde está indo e não aceita qualquer direção, nem qualquer salário pelo caminho. Capítulo 24. Quem não sabe onde vai, aceita qualquer salário. Quem não tem clareza do seu destino, aceita qualquer caminho e qualquer preço para seguir por ele. Essa é a realidade de quem vive no piloto automático. A pessoa recebe uma proposta, olha o valor e diz: tá bom, sem pensar se aquilo faz sentido no longo prazo. O problema é que aceitar qualquer salário geralmente significa vender muito tempo por pouco valor e ficar preso nisso por anos. Os ricos não pensam em salário, pensam em propósito, em alinhamento, em construção de patrimônio. Eles sabem o quanto valem porque sabem onde querem chegar e por isso recusam oportunidades que não os aproximam da visão de futuro. Eles não trabalham só pelo hoje, trabalham para que o amanhã tenha liberdade, impacto e renda que não dependa do relógio. Pobres aceitam empregos por necessidade, e tudo bem começar assim, mas o erro é ficar por lá para sempre, sem plano. O rico até começa de baixo, mas já sabe onde quer estar em 5 anos. Usa o salário como trampolim, não como sofá. Enquanto um pensa, ufa, consegui, o outro pensa, como eu saio daqui do jeito certo? A mentalidade é completamente diferente. Uma dica prática: defina um valor mínimo que represente sua hora de trabalho, baseado no estilo de vida que deseja construir, e não no que o mercado oferece. Depois, se pergunte: o que preciso aprender ou fazer para que essa hora valha isso? Isso te dá foco e critério. E mais importante, impede que você aceite menos do que merece por falta de visão. Porque sem direção, qualquer migalha parece suficiente. Mas quando se tem um plano claro, qualquer proposta desalinhada soa como perda de tempo. E aí entra um poder silencioso, o da disciplina. A mesma disciplina que os ricos cultivam, mesmo quando a motivação vai embora. Capítulo 25. Pobres esperam motivação, ricos seguem disciplina. A maioria das pessoas ainda acredita que precisa estar motivada para agir. Espera o dia certo, a energia certa, o humor certo. Mas os ricos sabem que, se depender da motivação, nada consistente acontece. Porque a motivação é instável, vem e vai. Já a disciplina é firme. Ela aparece até quando você não quer, e é ela quem constrói riqueza no mundo real. Motivação te leva a começar. Disciplina te leva até o fim. É a diferença entre alguém que se empolga com um novo projeto e abandona depois de uma semana, e alguém que continua mesmo quando está cansado. Ricos estabelecem rotinas, criam sistemas, mantêm compromissos mesmo sem vontade. Eles não se perguntam: será que eu estou afim? Eles perguntam: qual é o próximo passo? Quer um exemplo? Alguém motivado começa a estudar sobre investimentos, mas desiste quando o assunto fica complexo. Já quem tem disciplina, estuda todos os dias 20 minutos, até que aquilo vire domínio. Usa aplicativos como Blinkist, estuda com resumos, assiste aulas curtas, mas não para, porque entende que resultado é filho da constância, não do entusiasmo passageiro. Uma dica prática: crie rituais de disciplina. Pode ser acordar e anotar 3 metas para o dia,
Pode ser separar 15 minutos antes de dormir para estudar algo novo. Pode ser fazer uma única ação diária em direção à sua meta financeira. O importante não é o tamanho, é a repetição. E com o tempo, a disciplina vira estilo de vida. E o estilo de vida vira colheita. Porque os ricos sabem que o mundo recompensa quem age apesar da preguiça. E é justamente esse tipo de pessoa que atrai o que os outros só desejam de longe, especialmente quando começa a enxergar o dinheiro como algo além de notas ou números, como energia em movimento. Capítulo 26. O rico sabe que dinheiro é energia. Dinheiro é mais do que papel, mais do que número na conta. É energia concentrada em forma de valor trocado. Quem entende isso começa a enxergar o dinheiro de forma diferente, não como algo sujo, pesado ou difícil de alcançar, mas como uma consequência natural daquilo que você entrega ao mundo. Os ricos sabem disso. E por isso tratam o dinheiro com respeito, intenção e estratégia. Tudo no universo funciona com trocas de energia. Você dá seu tempo, recebe dinheiro. Você resolve um problema, recebe reconhecimento. Você entrega valor real, colhe prosperidade. Mas se a sua energia está bagunçada, cheia de medo, culpa, vergonha, confusão, o dinheiro sente e se afasta, porque ele busca coerência. E onde não há clareza, não há fluxo. Quer um exemplo prático? Pessoas que vivem em dívida, mas continuam gastando para impressionar os outros, estão trocando sua energia por validação. Pessoas que trabalham em algo que detestam, mas continuam por medo, drenam energia vital todos os dias. Já quem aprende a alinhar propósito, valor e ação, começa a atrair dinheiro com mais leveza, porque a energia flui naturalmente. Uma boa prática é observar como você se sente ao lidar com dinheiro. Fica ansioso? Culpado? Evita olhar para o saldo? Tudo isso revela seu campo energético financeiro. A mudança começa por aí. Leia livros como O Dinheiro, um guia para os desprevenidos, ou O Caminho da Prosperidade. Eles ajudam a limpar crenças limitantes e reposicionar o dinheiro como algo neutro e transformador. Porque os ricos não apenas ganham dinheiro, eles magnetizam dinheiro. E fazem isso porque cultivam uma vibração alinhada com abundância. Eles falam, pensam, agem e decidem como quem já é próspero, mesmo antes de ver isso na conta. E quando essa energia está em movimento, não sobra espaço para palavras vazias, só para a ação. Capítulo 27. Pobres falam, ricos agem. Falar é fácil. Prometer, sonhar, planejar, tudo parece bonito na teoria. Mas a diferença entre quem enriquece e quem só comenta sobre enriquecer está no movimento. Os pobres falam demais sobre o que vão fazer, um dia farão, se tivessem chance fariam. Já os ricos não anunciam muito, eles simplesmente fazem. E depois deixam os resultados falarem por eles. A fala sem ação vira autoengano. A pessoa acredita que está evoluindo porque pensa sobre o assunto o tempo todo, mas na prática nada muda. Já quem age se compromete com o desconforto. Aprende mesmo sem entender tudo. Começa mesmo sem estar pronto, continua mesmo sem aplauso. É a prática silenciosa que constrói os alicerces da liberdade. Quer um exemplo? Enquanto um fala há meses que vai começar a investir, o outro já comprou sua primeira ação, mesmo com R$10. Um diz que um dia quer empreender, o outro começou vendendo algo simples no Instagram. A ação gera aprendizado. E o aprendizado gera confiança. Só quem age, erra. Mas só quem erra, melhora de verdade. Uma dica prática é criar metas com prazos e se comprometer com entregas. Não diga, vou estudar finanças. Diga, vou ler um capítulo por dia e aplicar uma lição por semana. Use aplicativos de produtividade como Todoist ou Habitica. Comece a contar progresso, não planos. Sua energia precisa ser direcionada para o que você constrói, não para o que você diz que vai construir. Porque no mundo real, o dinheiro não vai para quem fala bonito, vai para quem entrega valor. E a entrega começa no invisível, no esforço que ninguém vê, mas que se repete todos os dias.
Um esforço que, com o tempo, virá alavanca, especialmente quando é aliado ao tempo certo. Capítulo 28. Ricos usam o tempo como alavanca. O tempo pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. Depende de como você usa. O pobre vê o tempo como algo que precisa ser preenchido. Trabalha o dia todo, ocupa cada minuto, mas não avança. O rico enxerga o tempo como uma ferramenta de multiplicação. Ele planta hoje para colher daqui a 5 anos. E é por isso que cada hora dele tem um peso estratégico. Enquanto a maioria vive apagando incêndio, os ricos vivem criando estruturas. Eles colocam o tempo para trabalhar a favor deles. Estudam em blocos, otimizam rotinas, priorizam tarefas que geram retorno. Sabem que uma hora bem usada pode valer mais que uma semana de esforço aleatório. Por isso, evitam urgências e constroem com consistência. Quer um exemplo prático? Em vez de perder 2 horas por dia assistindo vídeos aleatórios, o rico usa esse tempo para estudar copywriting, analisar empresas da bolsa ou aprender uma habilidade nova. Ele sabe que o tempo gasto hoje com o que parece sem retorno será cobrado amanhã. Mas o tempo investido, esse vira patrimônio. Uma ferramenta útil para isso é o princípio de Pareto. 20% das ações geram 80% dos resultados. Identifique quais são esses 20% na sua rotina. Elimine o excesso. Crie horários fixos para tarefas de alto impacto. Use aplicativos como o Clockify ou Pomofocus para rastrear seu foco real. O tempo não é o problema. A falta de clareza sobre como usá-lo é. Ricos sabem que tempo não é algo que se gasta, é algo que se alavanca. E essa consciência muda completamente o rumo de quem quer prosperar, especialmente quando se percebe que viver no automático é um dos maiores ladrões de futuro que existem. Capítulo 29. Quem vive no automático não enxerga saídas. A rotina sem reflexão é um ciclo invisível. Acorda, trabalha, paga a conta, dorme. Repete. E assim se passam anos, às vezes décadas. Quem vive no automático se acostuma com a ideia de que a vida é assim mesmo. Não questiona, não ajusta, não observa. E o mais perigoso, não percebe as oportunidades que passam ao lado porque está ocupado demais sobrevivendo para enxergar caminhos de crescimento. A mente entra num modo de repetição que anestesia a criatividade. A pessoa começa a achar que não tem saída, que é tarde demais, que não nasceu para isso. Mas o problema não é falta de chance, é excesso de rotina sem consciência. Os ricos quebram esse ciclo propositalmente. Eles criam pausas estratégicas, avaliam, reavaliam e, principalmente, escolhem com intenção. Quer um exemplo claro? Enquanto um passa o sábado todo reclamando da vida, o outro para por 30 minutos, abre um caderno e escreve: o que está funcionando? O que eu preciso mudar? O que posso começar a fazer com o que eu tenho? Esse exercício simples já tira o cérebro do piloto automático e coloca ele em modo de construção. Clareza vem da pausa. Ferramentas como journaling, mapas mentais e meditação ajudam a romper esse transe da rotina. Às vezes, uma caminhada sem celular já é suficiente para criar espaço mental. Assistir um documentário que te tire da bolha, conversar com alguém de outra realidade, trocar 1 hora de rede social por um livro de biografias, tudo isso reprograma a visão. Porque os ricos vivem com presença. Eles decidem. E é essa decisão contínua que os tira do modo sobrevivência e os coloca no modo estratégia. Inclusive para perceber quando estão apegados demais ao pouco e precisam soltar para que algo maior possa chegar. Capítulo 30. Pobres se apegam ao pouco, ricos soltam para crescer. Quem tem medo de perder o pouco que tem, dificilmente vai conquistar muito mais. O apego excessivo à migalha é sinal de mentalidade de escassez. É o famoso, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. O problema é que na prática isso significa viver eternamente com o mínimo, sem abrir espaço para o novo.
Ricos pensam diferente. Eles sabem que crescer exige abrir mão. Abrir mão do conforto, do controle, da falsa segurança. Eles soltam empregos que não fazem mais sentido, parceiros de negócio que não evoluem, rotinas que estagnam. Não é descuido, é visão. Eles entendem que segurar algo pequeno por medo pode impedir a chegada de algo grande. Soltar é confiar no próprio potencial de criar, não apenas de manter. Um exemplo clássico: alguém que mantém um trabalho infeliz por medo de empreender. Outro que guarda dinheiro na poupança com medo de investir, mesmo perdendo valor com a inflação. O rico analisa riscos, claro, mas não se apega ao que limita. Ele entende que dinheiro precisa circular, que tempo precisa ser investido, que energia precisa estar onde existe expansão. Quer aplicar isso? Faça uma lista do que você está mantendo por medo. Pode ser um hábito, uma crença, uma relação, uma rotina. Depois questione: isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Soltar exige coragem, mas manter algo por apego pode sair muito mais caro. O crescimento só acontece quando há espaço para ele entrar. E quando você solta com consciência, o universo entende que você está pronto para receber mais. Porque quem solta, confia. E quem confia, constrói. Inclusive sistemas que funcionam com ou sem a sua presença. Sistemas que libertam, enquanto outros continuam virando engrenagens. Capítulo 31. Ricos criam sistemas. Pobres viram engrenagens. A diferença entre quem vive preso no trabalho e quem conquista a liberdade está na forma como enxergam o próprio esforço. Pobres trabalham dentro de sistemas, seguem regras, horários, processos, mas raramente param para pensar quem criou esse sistema. Já os ricos pensam diferente. Eles criam estruturas que funcionam com ou sem a presença deles. Eles não são engrenagens, são arquitetos do mecanismo. Quem vira engrenagem vive ocupado. Bate ponto, cumpre tarefas, recebe ordens. Se sai da posição, tudo desanda, inclusive sua venda. Já quem constrói sistemas, organiza processos, delega funções, automatiza etapas. Ele investe tempo em algo que cresce sozinho, um negócio, uma plataforma, uma estrutura que multiplica seu esforço. Exemplo prático: um trabalhador que ganha R$ 4.000 por mês precisa estar presente todo dia. Mas um empreendedor digital que vende um curso automático pode ganhar 10.000 dormindo, porque o sistema faz isso por ele. Um investidor que vive de dividendos também criou um sistema. O dinheiro investido gera novos rendimentos, mês a mês, sem esforço direto. Quer começar a aplicar isso? Identifique uma atividade que você faz de forma repetitiva e pense: como posso transformar isso num processo ou produto? Pode ser transformar um serviço em curso, criar um e-book com o que você sabe, automatizar atendimentos com bots ou sistemas como o RD Station. Sistema é tudo que continua funcionando mesmo quando você tira uma folga. Porque o rico entende que a verdadeira liberdade não está em trabalhar menos, mas em criar algo que continue produzindo valor. E esse valor se expande, principalmente quando a mente deixa de pensar em limites e passa a funcionar num padrão de expansão. Capítulo 32. A mente pobre pensa em limites. A mente rica pensa em expansão. A mente pobre está sempre colocando barreiras. Isso não dá, não tem como, isso é grande demais para mim. Ela mede tudo com a régua do medo. Já a mente rica opera em outro ritmo. Ela se pergunta: como posso? O que falta para eu chegar lá? Quem pode me ajudar nisso? Enquanto uma enxerga a parede, a outra enxerga a porta. E é assim que o jogo muda. Pessoas com mentalidade limitada se assustam com desafios. Acham que o sucesso dos outros é sorte ou privilégio. Já quem pensa em expansão entende que tudo pode ser aprendido, adaptado, construído. Os ricos vivem se atualizando, se reinventando, testando novos formatos. Não importa o ponto de partida. O que importa é o quanto você está disposto a crescer além dele. Um exemplo prático: o pobre vê uma dívida e pensa: estou ferrado, acabou.
O rico vê a mesma dívida e diz: qual plano posso traçar para resolver isso em 12 meses? Um vê o preço do curso e recua. O outro vê o valor do aprendizado e se organiza. A diferença não é o bolso, é a cabeça, porque a mente de expansão busca soluções e quase sempre encontra. Quer desenvolver essa mentalidade? Toda vez que um pensamento limitante surgir, questione ele. Troque o "eu não consigo" por "o que eu ainda preciso aprender para conseguir". Cerque-se de conteúdo que expande. Leia a Mindset da Carol Dweck. Ouça entrevistas com empreendedores que começaram do zero. Você precisa alimentar a mente com possibilidades, não com limitações herdadas. Porque quando a mente se abre para a expansão, ela começa a ver valor até nos problemas. E é aí que a gratidão entra em cena, como combustível mental que os ricos usam até mesmo diante dos desafios mais difíceis. Capítulo 33. Ricos são gratos até pelos desafios. Os ricos não agradecem só quando tudo dá certo. Eles desenvolvem o hábito de agradecer mesmo quando a maré está contra, porque entendem que os desafios são parte da lapidação. É no problema que a habilidade nasce. É no erro que o ajuste aparece. É na dor que a visão clareia. Enquanto muitos se perguntam, por que isso está acontecendo comigo? O rico pensa, o que eu posso aprender com isso? Essa mentalidade muda tudo. Ela transforma a derrota em combustível. A pessoa que é grata, mesmo no meio da tempestade, acessa uma força interior que os reclamões nunca entenderão. Ela não nega a dificuldade, ela honra o processo. É como se dissesse, isso está difícil, mas está me preparando para algo maior. E essa postura atrai soluções, conexões e clareza. Exemplo prático. Alguém que teve um negócio quebrou, mas ao invés de se afundar na culpa, escreve tudo o que aprendeu com a falência e depois usa esse conhecimento para criar uma nova empresa, mais enxuta, mais lucrativa. Ou quem foi demitido e ao invés de entrar em desespero, usou o tempo para desenvolver uma habilidade nova que o levou a um trabalho ainda melhor. A gratidão não é passividade, é inteligência emocional aplicada. Praticar gratidão diária, mesmo em pequenas coisas, aumenta a capacidade de enfrentar desafios com equilíbrio. Comece com um caderno de gratidão. Escreva 3 coisas que você aprendeu no dia, mesmo que o dia tenha sido difícil. Esse hábito simples reprograma seu cérebro para enxergar oportunidades mesmo nas crises. Porque os ricos sabem que reclamar fecha portas, mas agradecer abre caminhos. E um dos caminhos mais poderosos começa com um simples hábito, a leitura constante que alimenta a mente e mantém o foco mesmo em tempos turbulentos. Capítulo 34. Pobres evitam leitura, ricos devoram livros. Se você entrar na casa de uma pessoa rica de verdade, é quase certo que vai encontrar uma estante cheia de livros, e muitos deles sublinhados, marcados, com anotações nas margens. Isso não é acaso. Os ricos leem porque sabem que a mente é o principal ativo. Já os pobres evitam leitura como se fosse castigo, dizem que não têm tempo e vivem repetindo os mesmos erros por falta de novos aprendizados. Livros são atalhos. São anos de experiência de alguém condensados em poucas horas de leitura. Quando você lê, está pegando emprestado a visão de quem já errou, já caiu, já venceu, e isso encurta o caminho. Um livro como Os Segredos da Mente Milionária pode mudar a forma como você lida com dinheiro. O homem mais rico da Babilônia pode ensinar mais que anos de escola. Pobres acham que precisam de sorte, ricos sabem que precisam de estratégia e encontram isso nos livros. Eles não esperam aprender com a vida batendo, eles aprendem antes com quem já levou a pancada, e essa é a diferença. Uma diferença silenciosa, mas que muda o rumo de uma geração inteira. Porque quem lê muda o vocabulário, o raciocínio, a tomada de decisão. Quer aplicar isso? Comece com 10 páginas por dia. Só isso. Não precisa de 2 horas, nem de silêncio absoluto. Leve um livro na mochila, leia enquanto espera uma consulta, enquanto está no transporte. E se você acha que ler cansa, experimente audiobooks. Plataformas como o-book ou Audible têm títulos incríveis sobre finanças, hábitos, produtividade, vendas e investimentos. Porque quem evita a leitura fica preso na própria bolha mental,
Já quem lê com constância expande o repertório, amplia a visão e toma decisões mais ricas, inclusive decisões que mostram que esforço sozinho não basta. O que realmente transforma é a decisão certa, feita com clareza. Capítulo 35. Riqueza não nasce do esforço, nasce da decisão certa. Tem gente que se mata de trabalhar, mas nunca enriquece. Acorda cedo, dorme tarde, rala o dia inteiro e o saldo bancário continua no vermelho. Isso acontece porque esforço não é o fator principal. Riqueza não vem de quanto você soa, mas de quão certo você decide. Um único sim pode mudar tudo. Um não bem dado pode salvar anos de frustração. É a decisão, não a exaustão, que vira o jogo. Os ricos não fazem mais, eles escolhem melhor. Eles analisam antes de agir, planejam antes de executar, pensam em escala. Não abrem empresa por impulso, não compram por impulso, não investem por impulso. Eles param, olham o cenário e perguntam: essa decisão me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? E isso se torna um filtro para tudo. Um exemplo simples. Enquanto alguém aceita qualquer oportunidade por causa do dinheiro imediato, o rico analisa se aquilo encaixa no plano maior. Às vezes ele recusa algo que pagaria bem agora, mas que travaria ele no futuro. É a decisão certa que gera o efeito dominó, aquela que no começo parece pequena, mas depois de um tempo você olha para trás e vê que mudou o rumo inteiro. Quer treinar isso? Antes de qualquer decisão financeira, pare e escreva. 1. Qual é meu objetivo maior? 2. Essa escolha me aproxima disso? 3. Quais são os riscos e ganhos a curto, médio e longo prazo? Isso te obriga a pensar. E pensar antes de agir é o que diferencia quem enriquece de quem vive apagando incêndio. Porque os ricos não correm atrás de todas as chances. Eles seguem com clareza por onde vale a pena. E essa clareza só aparece quando a mente está silenciosa, treinada, lúcida, exatamente como eles fazem questão de cultivar todos os dias. Capítulo 36. Ricos cultivam silêncio interno. Enquanto o mundo grita, o rico cala. Ele aprendeu que grandes decisões nascem do silêncio, não da agitação. No meio do barulho externo, das opiniões alheias, das notícias sensacionalistas e da pressa coletiva, ele busca um lugar onde a mente fica clara. E esse lugar não é físico, é interno, porque só quem silencia dentro consegue ouvir o que realmente importa. A mente pobre está sempre inquieta, pensa demais, se preocupa com tudo, reage a qualquer estímulo. Vive ligada no automático, no ruído, no excesso de informação. Já o rico treina a presença, medita, escreve, caminha sem celular, faz pausas intencionais. Ele entende que lucidez não nasce na correria, nasce na pausa, e é ali que as ideias mais lucrativas aparecem. Exemplo prático: um investidor que decide não entrar numa ação porque percebe, no silêncio da análise, que está agindo por emoção. Um empreendedor que recusa um sócio porque, ao refletir sem pressão, percebe desalinhamento de valores. Silêncio não é perder tempo, é ganhar direção. E essa direção economiza anos.